Olá, pessoal! Pelo título da aula de hoje, vocês devem estar pensando: nossa, vou descobrir uma fórmula mágica e finalmente ter o inglês na minha vida como uma chave para me abrir todas as portas que eu deseje aí pelo meu caminho. Mas na verdade, eu quero te contar que o essencial é invisível aos olhos. E dessa forma, eu incluo em tudo que é essencial dentro deste contexto o conhecimento. Todo conhecimento adquirido, ele é invisível. Ninguém consegue ver diretamente, ninguém vê escrito na sua testa se você sabe inglês, francês ou qualquer outra língua. Mas o essencial é invisível aos olhos, e desta forma eu quero chamar a sua atenção para a importância de você ter pleno conhecimento e habilidades em uma nova língua. Em especial o inglês, ele é a língua universal dos negócios, a língua universal do conhecimento no nosso mundo. Por isso, além de ser essencial, ele é de extrema importância para o seu crescimento pessoal e profissional. Por isso, nessa aula, eu quero te contar um pouquinho da minha história, que lá atrás eu já compartilhei com você, mas te trazendo para um outro olhar, um olhar que vai te fazer entender que, acima de tudo, todo conhecimento que você adquire é a única riqueza que ninguém te tira. Então, eu quero começar te dizendo o seguinte: eu vim de uma família em que a minha mãe não tinha condições de me pagar uma escola de inglês logo na fase ali do primário, quando muito criança. Então, eu sempre tive a gana de aprender enquanto eu estava na minha escola, com as minhas professoras da escola mesmo. Minha primeira professora foi a professora Doca, em São Sebastião. E ela sempre dizia: quem não sabe inglês é um analfabeto nesse mundo. Porque como é que você vai olhar uma placa muitas vezes, um outdoor, que a gente sabe que a maioria das vezes é inglês, sem conhecer a língua? Então, que isso não seja uma ofensa para ninguém, mas um incentivo para que você realmente se aprimore e absorva todas as oportunidades que você tiver de aprender o inglês. Nós tivemos por aqui desde maio e eu sei que muitas vezes as nossas aulas, ainda mais por terem sido online, elas não são assim em uma proporção que seja adequada muitas vezes para que você tenha um conhecimento e se sinta seguro da língua. Mas eu venho aqui te incentivar para que você passe a aproveitar todas as oportunidades de aprender o inglês de forma eficaz e segura. Eu digo isso por mim, porque como eu não aprendi de criança, então foi no colégio, foi na universidade, porque eu pude fazer uma universidade federal, que me deu também a possibilidade de fazer, além do meu curso, que foi comunicação social, o curso de inglês também na faculdade de letras. Eu me inscrevi, lá eles davam a oportunidade de a gente fazer o inglês instrumental, 1, 2 e 3, e foi muito bom para mim. Esse inglês instrumental, que eu acho importante já também dar uma ideia para vocês do que seja, é um curso básico que te ensina a estar preparado para uma prova de mestrado. Porque para quem está tentando, sabe o que eu estou dizendo, toda prova, todo o processo seletivo de mestrado vai te exigir ali em uma etapa você ter a proficiência da língua inglesa. E muitas vezes essa proficiência você não vai ter condições de adquirir em um curso particular. Por isso você tem ali que procurar em algum momento da sua vida entender e compreender a língua inglesa por meio do inglês instrumental, que é uma forma mesmo, uma técnica para que você consiga ali captar o contexto do que está sendo falado, sem ter que ficar preso a palavra por palavra, o que muitas vezes te deixa inseguro ali na hora de realizar mesmo uma avaliação. Então, o meu primeiro passo, eu sempre aproveitei todas as oportunidades de aprender inglês, todas, seja na escola, no ensino médio, na faculdade. Depois eu terminei também, assim que eu comecei a ganhar meu dinheirinho, eu passei a investir em cursos particulares, fiz diversas escolas, fiz a Wizard, CNA, fiz a FISC. E por quê? Eu passei a entender que eu nunca estaria segura enquanto não tivesse ali um conteúdo que realmente me desse todo o conhecimento necessário
para que eu tivesse liberdade em falar e me sentisse segura numa conversa, e me sentisse segura muitas vezes em ensinar. E aí eu fui me aprimorando e tendo conhecimento básico, depois avançado. No momento que eu tive a oportunidade de começar a dar aula, eu comecei no estado em 2009. E para mim, ali foi quando eu mais transbordei em conhecimento, porque para quem nunca deu aula, eu posso compartilhar o seguinte: ensinar é o que te dá mais possibilidade de aprender do que qualquer outra coisa. Quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Então foi ali, a partir dali, dessa oportunidade que eu tive de ministrar aulas pelo estado, em diversas escolas aqui da região. Já dei aula em São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, e foi a partir dali que eu... Tô com um fiozinho aqui. Foi a partir dali que eu realmente me senti crescendo na língua. E cresço até hoje, porque a cada aula a gente também precisa se preparar. Então, o que eu quero te dizer? Não perca oportunidades. Ah, mas é porque o curso é gratuito, deve ser fraco. Não se engane, não se engane, porque a maioria dos locais que te oferece um curso gratuito, ele não só capacita esses profissionais, como ele tem uma seleção bastante agressiva, vamos dizer, né? Ninguém está ali por estar. Então, valorize o seu professor, mesmo que seja um curso gratuito, valorize. E saiba, assim, que por trás dele existe uma bagagem. Então, eu quero aproveitar essa última aula para dizer sobre as portas que o inglês me abriu. Então, a partir daí, eu como intérprete de Libras também, tive a oportunidade de escrever uma monografia, que também o trabalho de monografia a gente precisa aprender o inglês, tá, gente? A gente tem que ter uma noção, aí a importância do inglês instrumental. Então, para quem está fazendo uma faculdade aí, pensa que, eu vou me livrar do inglês porque eu estou fazendo enfermagem, não vou precisar. Não. Durante a monografia, você também vai precisar para suas pesquisas, para o seu resumo, ali, logo do início, todo o resumo precisa ter uma parte em inglês também, uma tradução. Então, não é assim tão fácil da gente se livrar do inglês, não. Mesmo estando aqui no Brasil, a gente precisa muito dele, sim. E em especial, claro, né, acima de tudo, porque qualquer empresa, principalmente as multinacionais, elas vão exigir de você um conhecimento avançado e uma fluência na língua. Então, uma das portas que o inglês me abriu foi que quando eu me formei, já como intérprete de Libras, eu fui convidada para dar aula na Gallaudet University, que é uma universidade de Washington, e foi graças ao meu inglês que eu consegui ir, não foi por conta da Libras somente. Claro, eu fui para lá para dar um curso de Libras, de língua brasileira de sinais, para surdos de todo o mundo. E eles, obviamente, falavam entre si por meio da língua de sinais, mas as pessoas ali que administravam por meio do inglês. Então, para vocês terem ideia, para qualquer pessoa estudar ou ensinar em Gallaudet, para fazer qualquer coisa na Gallaudet, que é a única universidade exclusiva para surdos, você tem que ter conhecimento da língua americana de sinais e da língua inglesa. Então, eu jamais teria chegado lá se não fosse o meu conhecimento no inglês. Até porque eu fui sozinha para essa viagem com recursos próprios. Então, se eu não tivesse esse domínio da língua, eu jamais conseguiria. Eu com certeza perderia essa oportunidade de ensinar Libras para surdos do mundo todo e uma instituição tão renomada como a Gallaudet. Outra porta que o inglês me abriu também, eu estive nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, fazendo um intercâmbio em 2017. E lá eu fiz um documentário que se chama Codes, God Codes, que é, abre aspas, Deus. E esse documentário rodou por todo o Brasil, inclusive esteve entre os selecionados de Gramado, entre os finalistas. Então, muitas portas foram abertas. A última delas, recentemente, eu fiz uma prova da Infinity. Infinity é uma empresa de Santos que trabalha com cruzeiros de navio, com recrutamento de pessoas para navios de cruzeiro. E recentemente eu fiz essa prova, eu precisei fazer o inglês para provar proficiência e eu tive a oportunidade também
quando você faz essa prova, você pode também fazer uma segunda língua. Eu escolhi o italiano e passei nas duas provas. Então, isso tudo graças ao quê? Ao que é invisível aos olhos. Ninguém vê em mim estampado que eu sei inglês, que eu sei italiano, que eu sei libras. Mas, como eu disse no início, retorno. O essencial é invisível aos olhos. Então, fiquem atentos às oportunidades. Não percam nenhuma oportunidade de aprender mais da língua inglesa, porque com certeza vocês vão colher esses frutos. Quero mais uma vez agradecer a todos que me acompanharam durante esse ano, parabenizar os meus alunos que estão finalizando aí, pelo empenho, pela dedicação. A cada aula eu vi o crescimento deles e foi muito gostoso poder proporcionar isso a cada um deles e receber também, porque a gente recebe mais do que tudo. Fico muito contente em ver que eles tiveram um crescimento ali visível mesmo, e eu compartilho isso aqui com vocês também. Com certeza é resultado de uma dedicação acima de tudo, porque o professor não faz nada sozinho. Então, muito obrigada, até o ano que vem, se Deus quiser. Tenham ótimas festas, um feliz ano novo e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau!